Boa noite, gente. Eu queria que vocês colocassem aí nos comentários abaixo, dissessem se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem. São aqui agora 8 horas aqui no horário de Brasília, 8 horas exatas aqui. E deixa aí pra mim abaixo aí nos comentários a Juliana Fontes falando aqui que tá escutando. Beleza, Rodrigo aqui também falando que já tá ouvindo, tá tudo bem. Já tem muita gente chegando aqui na aula, provavelmente daqui uns minutinhos a gente ainda vai ter mais gente, mas já tem muita gente aqui comentando. Então vamos lá, já vamos começar aqui a aula. Para quem não me conhece, só dar uma introdução rápida, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá vendo aí essa aula ao vivo que a gente está tendo aqui e ainda não conhece muito bem o que é o projeto Segredos do Enem, o que é o método Segredos do Enem, para que eu estou dando essa aula, qual é o objetivo. Então, o objetivo nosso aqui é te preparar para a prova do Enem e não só para o conteúdo. Mas por que eu faço esse tipo de coisa? Porque eu, quando tentei o Enem a primeira vez, foi no ano de 2011. Eu tinha me preparado durante o ano inteiro, durante todo o terceiro ano. Eu, junto com o terceiro ano, em boa parte do ano eu fiz também cursinho. E eu sentia que eu estava muito preparado para a prova do Enem, porque eu tinha passado o ano inteiro estudando aquelas apostilas que a gente tem ali no cursinho. Eu tinha lido todas as páginas, não tinha ficado nada para trás, a minha preparação tinha sido muito boa e estava todo muito confiante porque eu tinha estudado tanto. Era aquela coisa que não poderia haver erro, por mais que não fosse fácil. Normalmente nenhum curso em federal é muito fácil, mas economia na UFMG também não é o segundo curso mais concorrido de economia do Brasil e eu estava muito esperançoso, só que o que acabou foi que eu tive muito problema com a prova do Enem, porque aqui na UFMG foi o primeiro ano, no ano de 2011, que adotaram o Enem e eu não estava muito acostumado com aquele tipo de prova. Eram aí 90 questões que você tinha que fazer por dia. Eu me perdi bastante quando a gente estava na segunda prova do primeiro dia já, que foi na prova de física, biologia e química, porque quando estava na prova de geografia e história, eu até consegui fazer bem as questões tranquilo, mas eu perdi muito tempo em várias das questões. E aí quando chegou no final da prova, eu ainda estava mais ou menos, se bem me lembro, a questão 70, e eu não consegui fazer todas as questões. E eu até cheguei perto de passar. Quando saiu o resultado, eu não fiquei numa colocação muito longe, mas pelo que eu tinha estudado, eu vi que foi claramente a prova do Enem que me atrapalhou. Eu percebi também que um pouco a questão do nervosismo, a questão de não ter tido tempo, algumas questões aí que eu fui pegar depois e bati o olho naquilo e falava como que eu errei isso. E no segundo ano eu comecei a tentar verificar o que tinha acontecido, por que eu não tinha conseguido. E teve uma palestra também com um cara que eu sou muito grato para ele, que chama Neil Nedley, que é especialista em memorização nos Estados Unidos, e ele traça estratégias para alunos dos Estados Unidos concorrerem a bolsas de estudos em universidades americanas, porque lá o vestibular é um pouco diferente. Lá você tem a oportunidade de concorrer a uma bolsa para não pagar a faculdade, porque lá as faculdades são todas pagas, mas é muito caro. Então você pode perceber que é ainda mais concorrido que aqui, porque são poucas bolsas, mas a concorrência é a mesma, são o mesmo número de pessoas tentando para um número de bolsas muito pequenas. Então é muito concorrido e lá eles traçam estratégias para esse tipo de coisa. Então o que eu fiz foi começar a adotar aquele tipo de coisa e neste ano de 2012 eu percebia claramente que aquilo dava resultado, que quando chegasse na prova eu iria muito melhor. E eu percebi também, por uma questão de estar dentro do cursinho, que as pessoas não eram preparadas para esse tipo de coisa normalmente. No colégio eu também não fui preparado para esse tipo de coisa, até por isso que eu tive esse tipo de problema na prova do Enem. E nesse ano de 2012, felizmente, deu tudo certo. E hoje eu faço economia na UFMG. E o que eu vou passar aqui nesse vídeo são as coisas que não só eu percebi, mas que também os primeiros colocados do Enem também percebem, porque eu costumo tentar fazer entrevista com essas pessoas para perceber o que eles fazem e trazer aqui para as pessoas que estão acompanhando aqui o projeto Segredos do Enem.
no nosso curso também tem algumas. E nessa aula eu, além de passar esse tipo de estratégia para você, vou passar algumas estratégias também para você fazer dentro da prova, dentro de cada matéria, algumas estratégias para você aumentar a sua chance se você tiver que chutar alguma questão. E vou depois também passar para vocês aí dentro de algumas aulas que a gente tem aí, técnicas aí para você estudar também, coisas que eu tenho certeza que vão te ajudar, não só nessa reta final, mas depois, caso você esteja se preparando para o Enem 2015, coisas que vai servir para você para o resto da sua vida. Então, vamos lá, vamos começar aqui a aula. Para começar a aula, eu queria compartilhar aqui minha tela com você, porque dentro do nosso curso aqui, a gente já tem todo um método aqui bem estruturado. Então eu vou verificar aqui algumas coisas, e aí todas as coisas eu tenho muito bem gravado na cabeça, e aí eu mesmo vou aqui falando para vocês. Então vamos lá, estou aqui dentro, dividi aí a tela, vocês ainda continuam me vendo. Estou vendo aqui nos comentários que já tem muito mais gente chegando aqui na aula. Imagino aí que ainda vai aumentar, porque muita gente chega atrasado mesmo, mas vamos lá, algumas pessoas já estão deixando perguntas, e só para falar aí para quem tiver deixando a pergunta aqui, como aqui o José acabou de mandar aqui uma pergunta, podem mandar que no final da aula eu vou estar tentando responder aqui todas as perguntas pelo número de gente aqui. Eu não sei se vai ser possível responder 100%, mas eu vou tentar responder todos aqui. Depois, se não for possível, eu também respondo aí depois por e-mail alguma coisa que ficar faltando. Então vamos lá, eu estou dentro aqui do curso. A gente tem esses 7 vídeos aqui iniciais. Eu vou passar só por alguns dos pontos aqui que são realmente mais fundamentais para você utilizar para fazer a prova do Enem. Mas antes de tudo, eu queria passar aqui nesse primeiro vídeo, que é um vídeo aqui de propósito, é um vídeo que eu tenho certeza que faz a diferença. E nesse vídeo aqui de propósito, eu vou agora deixar a tela cheia para falar algumas coisas disso daqui para você, que eu tenho certeza que vão impactar muito aí na sua vida. E depois disso aí já vou passar para as estratégias para fazer a prova do Enem. Depois que eu falar disso daqui, vocês já podem começar a mandar perguntas aí sobre a estratégias para fazer a prova, que na medida que eu for explicando isso daí, eu também vou tentando ao mesmo tempo ir respondendo as perguntas. Mas vamos lá, gente. Propósito, essa questão é muito importante, principalmente faltando pouco tempo para o Enem. Propósito é você saber o motivo exato de você estar fazendo cada coisa. Eu tenho certeza que se você está me assistindo aqui nessa aula ao vivo, você quer muito, você tem um objetivo muito grande em relação ao vestibular, mas o que eu queria aqui fazer um exercício rápido aqui com você, que você parasse para pensar, antes de tudo, todo o esforço que você fez durante o ano, o sonho que você tem em passar no vestibular, em ser aprovado no vestibular, e queria que você se imaginasse, é uma coisa que eu tenho certeza que vai te mover nessa reta final. Imagine aí você sendo aprovado no vestibular, e no dia que saiu o resultado do SISU, você junto com a sua família, indo olhar ali o resultado, abrindo a página ali do SISU, olhando ali o seu nome, você foi chamado, você vai entrar em uma universidade federal, você conseguiu realizar o seu sonho, todo o seu esforço foi recompensado. A partir de agora, você vai conseguir realizar a profissão que você tanto sonhou. Imagina você conseguindo isso tudo, a sensação que vai ser, a felicidade que você vai ter nesse momento. Então, por que eu te falei isso? É para que você, principalmente nesses dias finais, a gente ainda tem algum tempo, pense nisso daí, nessa questão, pense nisso sempre que você tiver com dificuldade de estudar, porque dê o seu máximo, porque eu tenho certeza que quando você estiver tendo esse tipo de sensação, todo o seu esforço, todo o seu estudo vai ser recompensado. Então, é muito importante você ter muito claro na sua mente isso daí. Era bom durante todo o ano de estudo, mas se você não teve agora nessa reta final, porque eu tenho certeza que isso vai te mover nesses últimos dias, isso vai te mover também no dia da prova. Então, tenha muito claro essa questão de o resultado que você vai ter e da felicidade que você vai ter, da alegria que você vai ter quando isso der certo para você. Então vamos lá, gente. Agora eu já queria passar aqui
direto mesmo, passar estratégias para você fazer a prova do Enem, estratégias aqui fundamentais. Eu vou clicar aqui já em algumas coisas do curso. Aqui a gente tem essa daqui do dia da prova. Eu vou primeiramente passar algumas estratégias aqui para que não aconteça aquele mesmo tipo de coisa que aconteceu comigo, que eu falei para você, que por exemplo eu perdi tempo, não deu tempo, eu tive algum nervosismo para fazer algumas questões que depois eu bati o olho e falei como que eu errei essa questão. Então eu vou falar algumas coisas aqui para que isso não aconteça com você. A gente tem aqui no curso também um módulo específico para o dia da prova. Tem esse primeiro vídeo aqui onde eu dou uma introdução disso. Normalmente as pessoas gostam muito, como vocês podem ver aqui, sempre comentários elogiando, porque são coisas que normalmente a gente não tem nem no colégio, nem mesmo no cursinho. Então vamos lá. No dia da prova, a primeira estratégia, eu vou te passar aqui 3 estratégias, mais uma estratégia que eu chamo ela de estratégia ninja. Essa estratégia ninja, ela talvez só seja bom você usar em certo tipo de ambiente. Então, tome cuidado com essa estratégia ninja, mas eu vou deixar ela para o final. A primeira estratégia que eu vou te passar aqui para você utilizar na prova do Enem é quando você for fazer a prova do Enem, você está muito focado nessa questão não só de como que eu posso explicar isso melhor. Vou até dar uma conferida aqui nos comentários, ver se já tem algumas perguntas aqui perguntando como evitar o nervosismo. Vou falar isso em poucos minutos, essa questão do nervosismo. Mas vamos lá, já dei uma pensada aqui, uma raciocinada a respeito dessa primeira estratégia. Mas é muito comum na prova do Enem a gente perder tempo, perder pontos, principalmente em questões fáceis. Então assim, você gasta muito tempo em questões difíceis e perde tempo em questões fáceis. Eu acredito que você já ouviu, se você está no colégio, no cursinho e se preparando para a prova do Enem, aquele tipo de coisa que na prova do Enem, normalmente a gente tem 3 minutos para cada questão. Para mim isso não existe, para mim isso não é uma verdade. O que tem é que algumas questões você tem 5 minutos, outras questões você tem uma. É muito importante você saber isso. E o problema nisso é que tem muitas questões fáceis que não gastam mais de 30 segundos, que simplesmente para a pessoa estar com isso na mente, que essa questão de que você tem que ficar pensando muito em cada questão, a pessoa não faz aquilo rápido. Tem muita questão que você vai bater o olho, na hora você já sabe a resposta, só que a pessoa às vezes fica pensando, pô, isso é tão fácil que não é possível. Aí a pessoa lê as questões mais 2, 3 vezes, e realmente no Enem, boa parte das questões são assim mesmo. Eu, por exemplo, no ano de 2011, eu calculo que mais de 10 questões no primeiro dia, que eu sabia, eu olhei e falei, pô, não é possível que seja isso, é alguma pegadinha. No Enem não tem pegadinha. Se você bater o olho e falar é isso, pode ter certeza que é isso mesmo. E é por isso que eu estou falando que você não gasta 3 minutos para cada questão. Algumas questões aí você vai bater o olho, vai ter que raciocinar, vai ter que pensar, às vezes não vai saber responder, e aí você vai gastar mesmo mais tempo. Mas é importante como que você usa essa questão de cada questão não é 3 minutos, às vezes é uma 5 minutos e outra 1 minuto, ao seu favor. Então vamos lá. Uma coisa importante é que no Enem, quando você bate o olho em cada questão, você vai perceber se a questão, pelo seu conhecimento, se ela é fácil, se ela é difícil, se ela é moderada, se você vai demorar muito pouco tempo para fazer. E eu te falando isso, às vezes você pode não acreditar, mas eu tenho certeza que se você já fez um simulado do Enem, se você já fez o Enem no ano de 2013, você sabe do que eu estou falando. Então, se você ainda não fez, no dia da prova, eu te garanto isso para você. Vai ter questão que você vai bater o olho, vai perceber se a questão é fácil e se ela é difícil. E se você perceber que ela é muito difícil, que você vai gastar um bom tempo para fazer, ou se você não sabe muito bem do que está se tratando, daquele texto que está escrevendo, se você não entendeu muito bem, passa para a próxima. Mas por que isso de passar para a próxima? Porque você garantindo as questões fáceis que eu falei, essas que você gasta menos tempo, que você sabe o conteúdo, quando você chegar na questão 90, você ainda vai ter 1 hora, talvez até mais do que isso, para fazer as questões difíceis. E nas questões difíceis, talvez você nem sabe mesmo responder. Então você garante que você já fez todas as questões que você já sabe. E dessa forma, a questão do nervosismo,
já vai deixar muito de ser um problema para você. Então, gente, isso daqui é uma questão muito grande. Essa questão de você não ter 3 minutos para cada questão. Inclusive, uma resposta que agora estou conferindo aqui os comentários. A Larissa falando aqui que ela já percebia que não tinha essa questão de 3 minutos. Agora outro comentário aqui do Gustavo falando aqui que ele estava calculando que iria gastar 3 minutos para cada questão e que agora não vai fazer mais isso. Muito bom, Gustavo, espero que você realmente dê resultado para você esse tipo de coisa, e pode ter certeza que fazendo isso você vai evitar essa questão de não ter tempo para fazer a prova. E então vamos lá, essa é a primeira estratégia, gente, você utilizar muito bem o seu tempo na prova, você fazer as questões mais fáceis primeiro. No curso aqui eu dou algumas estratégias para você perceber se a questão é fácil ou difícil, mas como eu falei, bater no olho, você vai provavelmente perceber esse tipo de coisa. A segunda estratégia é uma estratégia que eu vou te dar aí para caso você precise de chutar alguma questão aí que você no final da prova não sabe a resposta, para você aumentar as suas chances de acertar. É uma estratégia que pode parecer básica, mas 99% das pessoas não usam esse tipo de coisa, então eu tenho certeza que você vai gostar. É muito comum no Enem das 5 questões, 2 a 3, então das 5 alternativas A, B, C, D e E, 2 a 3 dessas alternativas elas serem totalmente incorretas. É aquele tipo de alternativa que se você bate o olho e fala, não é possível que seja isso. Talvez é uma questão que até é racista. É muito comum ter esse tipo de alternativa em história, alguma questão que está falando ali, por exemplo, de escravidão, então uma alternativa que chega a ser até racista. E é óbvio que o Enem, é importante você ter isso na sua mente, ele é totalmente politicamente correto. Então, se tiver alguma coisa que está indo ali meio que contra a sociedade, alguma coisa racista, alguma coisa preconceituosa, e acontece isso em algumas alternativas, é muito, muito comum, elimine ela de cara. E como que você faz isso? Faça marcações na sua prova. Muita gente não faz. Deixa ali um X logo ao lado da questão. E você bater no olho na questão e deixando um X nas alternativas que você imaginou que não sejam corretas, aquelas que você já elimina, isso garante que caso você não responda a questão no momento, quando você for voltar na questão no final, se você for acabar chutando ela porque você não sabe a resposta, o que acontece é que você, ao invés de chutar entre 5, vai chutar entre 2 questões, vai chutar entre 3. Então, ao invés de ter ali 20% de chance de acertar no chute, você agora vai ter 50% de chance de acertar no chute, ou então 33%, já vai aumentar consideravelmente. E outra questão também importante, essa daí eu tenho que citar, é que quando acontecer nesse tipo de coisa aí de você ter que alguma questão você voltou no final da prova e você, ao invés de ler ela de novo, você simplesmente vai bater o olho e vai ver que você ficou entre 2 questões. Então você não precisa de ler o texto novamente, você não precisa revisar tudo de novo. Você já eliminou 3 das questões, você percebeu ali que você está entre 2 e vai somente dar uma pensadinha ali qual daquelas das 2 você vai marcar. Então, gente, essa daí é uma outra coisa muito importante. Faça marcações na sua prova, tenha realmente um carinho especial com isso. Eu até no curso aqui, em um dos vídeos aqui eu mostro um pouquinho mais como que você poderia fazer marcações, mas isso é uma coisa simples, você ter marcações na sua prova, para aumentar as suas chances caso você precise chutar, para não se perder caso você volte depois na questão, não ter que ficar lendo tudo de novo, não ter que ficar raciocinando tudo de novo. Então essa daí é a segunda estratégia, é uma estratégia muito importante para você usar no dia da prova. Então vamos agora à terceira estratégia. Essa terceira estratégia é também muito baseada nessa questão de você fazer a prova do Enem. Só dar uma lida aqui rápido antes nos comentários. O Gustavo aqui novamente falando que certamente vai usar isso na prova. Agora a gente tem aqui a Mariana falando que está gostando muito da aula. Já temos aqui também mais perguntas, muita gente mandando aqui pergunta. Uma pergunta aqui do Leandro perguntando se é bom tomar Red Bull no dia da prova. Eu vou responder essa pergunta, mas vou deixar ela mais aí pro final aqui da nossa aula. No final eu respondo essa pergunta aí do Leandro perguntando se é bom
tomar ou não Red Bull no dia da prova, mas eu já pesquisei a respeito disso, Leandro, já conversei com pessoas também e pode ter certeza que eu vou estar respondendo isso daí para você. Então vamos lá, gente. Agora eu vou passar aqui para a terceira estratégia. A terceira estratégia é fundamental, muita gente perde tempo nisso e eu estou falando isso aqui baseado em um estudo. Esse estudo eu fiquei sabendo através dele na palestra do professor Neil Nedley, que eu falei que eu assisti nos Estados Unidos, mas eu comecei a pesquisar mais a respeito desse assunto, eu indiquei para várias pessoas e eu vi que dava resultado. É muito comum, extremamente comum quando você está fazendo uma prova de múltipla escolha, ainda mais no Enem, que são 90 questões de múltipla escolha, que você vai estar fazendo daqui a poucos dias, você ficar em dúvida entre duas alternativas. Então, como eu falei, você eliminou 3 alternativas, estava te falando aqui na segunda estratégia, e ficou em dúvida entre duas. É muito comum você marcar uma das questões e depois ficar pensando se é aquela mesmo, ler o enunciado mais 2, 3 vezes, ou então depois que acabou a prova voltar naquilo, ler novamente. E olha, existe uma pesquisa a respeito disso que fala que quando você muda a sua alternativa, as suas chances de acertar, elas diminuem drasticamente. Se não me engano, a porcentagem é cerca de mais de 80% a sua chance de acertar se você ficar com a primeira opção que você escolheu. Então, é muito importante isso, gente. Aqui é uma questão que muita gente mesmo, perde tempo na prova do Enem, perde ponto na prova do Enem. Então, o que acontece é que para você evitar esse tipo de coisa, é fundamental mesmo, você, quando marcar alguma questão, a não ser que você tenha percebido um erro claro, não fica com essa questão de revisar, só revisa se você tiver tempo. Se você marcou alguma coisa e você está com aquela coisa que foi muito fácil, passa para a próxima, provavelmente você vai acertar. É muito comum esse tipo de coisa no Enem, a pessoa achou que é muito fácil, muda a alternativa e está errado, porque a maioria das questões que você bate o olho no Enem e acha que é muito fácil para ser verdade, realmente isso mesmo. No Enem tem questões de vários tipos de nível de dificuldade, então vão ter várias questões fáceis demais e eu te garanto que você fazendo isso, talvez sua nota no Enem aumente até mais de 30%, porque é uma coisa que quem já fez o Enem sabe que perde muito tempo fazendo esse tipo de coisa. Então é isso. A terceira estratégia, eu no curso aqui eu tenho uma aula onde que eu resumo um pouco mais a respeito dela, mostro dentro da prova como é que você faz, mas é muito bem focado dentro disso que eu acabei de te falar, de você na hora que ficar entre dúvida entre duas alternativas, não ficar revisando por revisar. Então vamos lá, gente, eu fiquei aqui de deixar a Larissa aqui novamente falando que tá doida para saber qual que é a estratégia ninja. E agora eu vou falar dela, vou falar da estratégia ninja aqui para vocês. A estratégia ninja é uma coisa que eu percebi que fez muito sentido para mim depois de fazer a prova do Enem 5, 6 vezes direto tentando aplicar esse tipo de coisa. Eu percebi que em mais de 70% das vezes, mesmo sem saber o texto, eu consegui acertar. Você, na prova do Enem, vão ter várias questões, principalmente na prova de geografia, geografia e história, mas mais ainda na prova de português e de literatura, que você tem um texto longo, às vezes um texto aí de quase meia página, é muito comum acontecer esse tipo de coisa, está até diminuindo nos últimos anos, mas ainda tem, e depois do texto tem ali 2 linhas, onde que te dá a pergunta, e ali naquela pergunta é o que você realmente tem que responder. Só que é muito comum aquele texto ser simplesmente uma introdução, e quando eu for falar aqui um pouquinho da parte de redação, vou falar também do texto de redação relacionando a isso aqui. Então, me aguarde aí, também tinha uma pergunta aqui nos comentários falando se ia falar de redação. Eu vou falar um pouquinho também de redação. Mas voltando aqui ao que eu estava falando, quando tem um texto muito grande e no final 2 linhas de pergunta, é muito comum você acertar a questão sem ler o texto. Eu falei que mais de 70% das vezes que eu respondi sem ler o texto, eu acertei. E é uma nota muito alta, só que eu acho que só vale você fazer a pena isso se você tiver com falta de tempo na prova do Enem ou se você já souber muito bem o assunto a que está sendo tratado. Por isso que eu estou falando que é uma estratégia ninja. Então, por exemplo, a gente tem um texto ali falando ali de racionamento de água, a gente teve um problema em São Paulo, é bem provável mesmo que tenha uma questão do Enem nesse ano. Então,
tem uma questão falando ali de escassez hídrica, ou então uma questão falando da questão de melhor uso de água no dia a dia. E ali tem um texto explicando isso, falando o que aconteceu em São Paulo, ou então falando do problema da água no mundo. E depois tem ali uma pergunta falando, problema da água, como que você resolve? Aí tem ali 5 alternativas. Se você já sabe a respeito do problema da água, se você já entende desse assunto, provavelmente você vai acertar sem ler o texto. Então, se você estiver faltando tempo, ou se você já conhecer muito bem o assunto que se trata, eu recomendo para você usar essa estratégia ninja, que principalmente se estiver com falta de tempo, vai ser uma coisa que vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante. Então é isso, gente, a estratégia ninja é essa aí que eu acabei de te falar. E o que eu queria que agora, vamos lá, voltar aqui um pouquinho, dar uma lida aqui novamente nos comentários. A gente já tem aqui várias perguntas. Pergunta aqui alimentação para o dia da prova. Então eu vou falar também de alimentação para o dia da prova. Outra pergunta aqui pergunta aqui do João, acho que o João novamente, não sei se é o mesmo, mas pergunta aqui do João, como que eu posso dormir tranquilo no dia da prova? Eu tive esse mesmo problema, João, no ano de 2011. No dia anterior da prova eu não dormi muito bem. Eu estava muito com aquela questão de que era o dia que eu tinha que ir bem, era o dia que eu tive que ir bem, isso acabou até me atrapalhando, então pode ficar tranquilo. Eu vou te falar aqui algumas coisas que você pode ter de estratégia. A gente também tem uma parte muito focada nessa questão de você dormir melhor no dia anterior da prova no curso. Eu ensino uma coisa aí para você fazer isso, mas eu vou te passar aqui também, pode ficar tranquilo. Mas o que eu queria passar para você agora são estratégias para você detonar na redação. A gente tem aqui uma seção do curso que é somente focada mesmo na questão de redação. Tinha até uma pergunta nisso, eu cheguei a ler aqui. Pergunta ali novamente da Mariana, falando se eu poderia falar aqui quais os temas mais prováveis da redação, porque eu falo que... Mas, Mariana, isso aí realmente a gente só tem somente aqui no curso, que a gente dá aqui os resumos desses temas, mas não se preocupe, porque eu vou falar coisas relacionadas à redação aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que me perguntam muito a respeito da redação, eu recebi algumas perguntas dessas daqui antes da aula. Eu faço a redação antes ou depois da prova? Recomendo demais você fazer a redação antes da prova. Você fazendo a redação depois da prova, você provavelmente não vai conseguir estruturar muito bem as ideias, então por mais que você conheça o tema, vai ser muito pior. Então uma dica que eu estou te dando aqui, eu já conversei com muitas pessoas a respeito, faz a redação antes da prova, vai ser muito melhor para você. Mas uma coisa que eu queria passar aqui para vocês aí que estão aqui na aula ao vivo, são algumas estratégias para você usar na redação e para melhorar a sua nota. Então vamos lá, primeira estratégia. No Enem, na redação, você tem um tema, você tem uma introdução sobre esse tema, que é um texto aí, normalmente mais de um texto na verdade, explicando sobre esse tema. E o que eu quero te falar é que se você não conhece muito bem esse tema, dá uma lida no texto, uma lida com cuidado mesmo, que você vai entender melhor. Mas se é um tema que você já conhece, já fez redações sobre ele durante o ano, você já estudou muito a respeito, eu recomendo para você nem ler os textos. Mas por que eu estou falando isso? Você não pode usar nada dos textos que você vai ter ali para fazer sua redação. Você vai gastar um bom tempo para ler esses textos, às vezes 5, às vezes 10 minutos, dependendo aí da sua velocidade de leitura, para você entender melhor o assunto aí desses textos. E como você não pode usar nada desses textos para fazer a sua redação, se você já sabe do tema, não vai precisar. Mas se não precisa dos textos para fazer a redação, por que eles dão um texto? Porque eles não simplesmente esperam que a pessoa já saiba do tema, já que é um tema que é importante, já que está na redação, é um tema importante. Porque a gente tem 8 milhões de pessoas que fazem o Enem. Imagina você que dentro dessas 8 milhões de pessoas, tem pessoas que... E uma parte muito grande de pessoas que elas não estudam para o Enem, elas simplesmente vão ali fazer a prova. A gente tem gente de todo o Brasil fazendo a prova. Tem gente que mal conclui o ensino médio, às vezes está fazendo ali para pegar o diploma de ensino médio. E a pessoa às vezes nem acompanha mídia, não acompanha nada, não faz cursinho. Já saiu do ensino médio tem muito tempo. E se não tiver um texto para essa pessoa se direcionar a respeito
do assunto, a pessoa não vai escrever nada, ela não vai ter o que falar porque ela não vai saber do assunto. E vão ter muitas pessoas que vão ter esse tipo de coisa. Então é exatamente por isso que no Enem eles te dão esse texto. Mas se você já sabe do assunto, não precisa ler. Então essa é a primeira estratégia a respeito da redação. Outra estratégia que eu queria te dar é você ter um modelo de redação pré-pronto. Aqui no curso a gente tem um modelo, como vocês podem ver, aqui vou aumentar minha tela, um modelo chamado de Redação Nota 1000, que é um modelo que a gente criou aí, pegou redações Nota 1000 e criou um modelo ali para você poder introduzir. A gente tem um mini curso aqui de redação. Os 5 temas mais prováveis, a gente tem aqui também o resumo. Esses temas eu mesmo procurei, me informei, coloquei aqui minha opinião própria. Mas é importante, é fundamental mesmo que você, quando for fazer a sua redação, você tenha uma coisa pré-pronta para você fazer. Então, por exemplo, você começa com tal coisa. Por exemplo, eu começo com uma citação de um autor famoso, eu começo com uma citação de dado, segundo tal coisa. Toda redação, você vai ver que redação Nota 1000 tem um modelo muito parecido um com a outra. Foi isso que a gente fez aqui no curso, tentou juntar e criar um modelo para você usar. Mas tenta pegar aí um modelo com suas redações e já deixa o modelo independente do tema para você introduzir. Linhas também, por exemplo, eu começo com 5 linhas, a parte do meio vai ser 6 linhas. Depois da parte do meio tem outra parte relacionada também à parte do meio com mais 6 linhas. O final meu vai ser mais 6 linhas, onde que eu vou dar minha conclusão. Então, deixa ele já estruturado para você não perder tempo pensando o que você tem que fazer na redação. Então, vamos lá, gente. Em relação à redação, a gente tem várias estratégias que eu poderia te passar, mas vou ficar aqui dentro dessas mesmo, porque redação é uma coisa que realmente precisa de mais tempo para eu estar te explicando. A gente tem aqui no curso uma parte especial para redação, mas outra coisa especial que eu queria te passar, já vou responder aqui algumas perguntas, na verdade, já vi que tem várias perguntas. Tinha selecionado aqui aquela pergunta que eu falei para vocês, a pergunta do se é bom tomar Red Bull no dia da prova. O que eu recomendo é que se você usar uma estratégia que eu vou te passar aqui agora um pouquinho, e se você estiver tranquilo no dia da prova, você não tome cafeína no dia da prova. Agora, se você estiver nervoso no dia da prova, ou então mais do que nervoso, se você tiver que não está se sentindo focado para fazer a prova, a cafeína vai te ajudar sim. Eu já testei isso várias vezes e percebi que a cafeína ajuda só nesse tipo de situação, só quando você tiver com uma situação um pouco adversa. Se você estiver muito tranquilo, não toma cafeína. Agora, eu tinha acabado de falar aqui, já eu respondo as outras perguntas, gente. Pergunta aqui sobre como aquela questão de dormir melhor no dia anterior à prova. Essa questão de dormir melhor no dia anterior da prova tem uma coisa que eu recomendo aqui no curso e ensino um pouquinho a fazer, que é a meditação. Não sei se vocês conhecem meditação, mas se você não conhece, a gente tem no curso aí uma coisa que vai te ajudar. Mas uma coisa que isso é muito forte, gente, isso daí eu pensei muito a respeito no ano de 2012. É muito comum a gente ficar nervoso na prova do Enem, porque a gente se importa muito com a prova. Às vezes você tem um amigo que não se importa com a prova do Enem, está indo ali fazer por fazer e tem uma nota muito boa na prova. E nesse tipo de coisa, quando acontece isso, às vezes você fica até, como que ele foi bem, nem sabe o assunto. Mas quando você não se importa com uma coisa, você não fica nervoso em relação àquilo, você faz muito tranquilo. Então uma coisa que eu tentei me forçar durante o ano de 2012 e deu certo, foi falar para mim mesmo, olha, a melhor forma que eu tenho para ficar tranquilo para a prova do Enem é não me importar com a prova do Enem. Mas isso é difícil, porque é difícil você falar para sua mente que você não se importa com aquilo. Mas quanto mais você forçar isso, você pensar, olha, se você começar no dia anterior da prova, pensar no dia da prova, isso é muito comum, garanto para você. Pensa o seguinte, uma estratégia que eu estou te dando aqui. Olha, eu pensar na prova não vai me ajudar nada, só vai me atrapalhar. Quanto menos eu pensar, quanto mais eu relaxar, melhor vai ser. Então, assim que bater um nervosismo em você, se já estiver acontecendo, começa a pensar esse tipo de coisa que vai eliminar o nervosismo praticamente imediatamente.
Se eu pensar na prova do Enem, se eu pensar no resultado, quanto mais eu pensar esse tipo de coisa, mais vai me atrapalhar. Então, deixa eu relaxar, deixa eu não me importar mais com isso. É uma coisa fácil, é uma coisa que dá resultado e eu garanto para você que vai te ajudar. Então, as estratégias para fazer a prova, as principais que eu queria te passar aqui foram essas. Aqui novamente o José falando que vai usar todas essas estratégias. Aqui a Larissa novamente falando que espera que essas estratégias deem muito resultado. Olha, Larissa, garanto para você que vão te ajudar bastante durante a prova do Enem. Aqui o meu xará, o Lucas, falando aqui que ele tem certeza que com essas estratégias ele vai ser aprovado no vestibular esse ano. Olha, Lucas, muita boa sorte para você e para todos vocês aí que estão me assistindo aqui nessa aula. Espero de coração mesmo que dê tudo certo para vocês e que vocês possam aí conseguir. Mas vou responder aqui algumas perguntas que eu já tinha separado. Então vamos lá, gente. Tive também várias perguntas por e-mail no dia anterior aqui, quando eu divulguei que queria ter o webinário. Vou separar algumas aqui para eu responder. A gente tem aqui várias perguntas relacionadas aos temas mais prováveis. Olha, gente, daí a gente tem um resumo do curso mesmo, daí só separado no curso. Mas é importante que você esteja preparado independente do tema. E você tendo um modelo pré-pronto de redação, como eu te falei, você consegue esse tipo de coisa. Mas eu vou dar aqui para você um desses temas, que é um dos 5 temas que a gente tem no curso, que é um tema que a possibilidade dele cair é muito grande, que é mobilidade urbana. É um dos 5 temas que eu separei. Por que mobilidade urbana? Porque no ano passado, um dos principais motivos que a gente teve aí para os protestos foi mobilidade urbana. É uma coisa aí que está sendo muito debatida no mundo, porque vários países aí adotando soluções alternativas, como bicicleta. A gente tem alguns transportes alternativos surgindo. A gente tem a questão do metrô no Brasil, que é muito discutida. A questão aí do ônibus, que foi o principal motivo aí para os protestos do ano passado. E como os protestos do ano passado envolvem muito política, esse tipo de coisa polêmica, eles não costumam colocar essa questão partidária em redação e também na prova do Enem. Essa questão de colocar um tema que motivou, que é a mobilidade urbana, é muito forte. Então é um tema que é um dos temas que a gente colocou aí como 5 temas prováveis. A gente dá também no curso de resumos, mas já vou deixando aí para vocês, para quem estiver interessado, é um dos 5 temas prováveis para cair na redação desse ano. Outra pergunta aqui que a gente respondendo aqui, ver as perguntas que a gente tem, conferir aqui também que eu tive várias perguntas aqui por e-mail. No dia anterior que eu tive mais de 500 e-mails que eu tenho na minha caixa de entrada. Provavelmente muitos deles aí são perguntas, então vou conferir aqui alguns. Então, gente, pergunta aqui do Guilherme, eu recebi aqui por e-mail. O Guilherme me perguntando aqui se ainda dá tempo de revisar o conteúdo do Enem, de estudar e se preparar para o conteúdo do Enem. Vamos lá. Eu acho que, Guilherme, ainda dá tempo sim de você revisar, mas ainda não dá tempo de você se preparar para toda a prova do Enem. Tá faltando muito pouco tempo. A gente aqui no curso é uma das coisas que tem, eu tô te falando porque se a gente coloca aqui, é uma coisa que a gente acredita, que é uma parte chamada O que você precisa saber para o Enem, onde eu reúno os melhores resumos aí de cada matéria do Enem e deixo aí um vídeo de cerca de 2 horas com melhores professores da internet aí que eu acredito que conseguem te passar muito bem para quem ainda quer se preparar para o Enem. Então é um resumo de 2 horas de cada matéria que a gente tem aí. Mas se você quer preparar, se ainda quer se preparar para o Enem, faltando tão pouco tempo, se prepare através de resumos. Não pega todo o conteúdo, pega como se fosse o conteúdo inteiro do Enem resumido. Você vai conseguir bater o olho em alguns pontos que provavelmente vão cair na prova e que você sabendo a respeito disso, você vai economizar tempo em cada questão, não vai precisar pensar tanto. Talvez alguma questão que você fosse errar, você vai acertar. Então é importante você se preparar muito nessa questão de resumos. Não ficar tentando pegar todo o conteúdo do Enem para se preparar. Isso daí pode ter certeza que vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Como pergunta aqui do Dagmar,
como fazer um bom Enem, como responder as questões rapidamente para sobrar mais tempo e se dedicar para a redação. Essa daqui foi pergunta por e-mail. Bom, Dagmar, eu acredito que já respondi para você essa pergunta aí durante aí a aula, mas se ainda tiver restando alguma dúvida, você pode me falar aí por e-mail que aí eu te falo, que aí eu continuo te respondendo. Mas vamos lá, estou procurando aqui mais perguntas que as pessoas mandaram por e-mail. A questão do nervosismo aqui, outra pergunta falando que estou muito nervoso nessa reta final. Eu acredito que com essa dica que eu te dei, também com a coisa que a gente tem aqui no curso, que é redação, que eu acho que é o principal para você fazer esse tipo de coisa, mas olha, é muito importante você ter essa questão na sua mente. Se bater o nervosismo, lembra daquilo que eu te falei. Se é uma questão muito importante para você, isso daí vai te deixar nervoso. Então, pensa, olha, se eu esquecer disso daqui vai ser muito mais fácil. Motivação, meditação, inclusive, é uma coisa que te ajuda a ter esse tipo de pensamento, a ter esse tipo de coisa. Vamos lá, mais perguntas aqui. A gente também tem várias perguntas aqui na página aí do webinário. Gostaria de saber o tempo do curso, quanto tempo ficará para o ar. Então, o tempo que a gente tem aqui total do curso, essa pergunta aqui do Rômulo Diniz. Bom, então, Rômulo, o curso agora é super intensivo, ele é realmente bem resumido. Ele aí não passa de 6 horas o tempo total, mas tem acesso aí até o final do ano. E tem aí também algumas outras coisas que você também pode acessar se você quiser estudar. A gente tem aí a parte de estudos, se você ainda quiser se preparar. Tem aí resumos de estudos que a gente reúne dos melhores colocados no Enem, principalmente em medicina. Vamos ver mais perguntas aqui. Pergunta aqui agora da Andreia, falando que eu iria mostrar a prova do Enem e mostrar estratégias para fazer algumas matérias. Quer ficar de mostrar isso para vocês? Então vamos lá, o que eu queria mostrar aqui para você é acessar a prova do Enem aqui ao vivo, mostrar para vocês algumas questões importantes aqui que você tem que ter em mente. Então vamos lá, gente, vou botar aqui na prova do Enem. Estou aqui agora, vou botar aqui na tela cheia para vocês verem que é a prova, não verem mais meu vídeo. Estou aqui na prova de matemática. Uma coisa importante que você tem que ter na prova da matemática em mente é que matemática, normalmente de 5 a 8 questões de matemática, você vai gastar um bom tempo para fazer, a não ser que você seja um expert em matemática. Um bom tempo, quando eu falo, 8 minutos, 10 minutos, eu comento um pouco mais a respeito disso no curso. Mas é muito tempo você gastar 8 minutos em uma questão. E esse tipo de questão é muito bom você pular para a próxima. Mas o que eu queria te falar é que mais de 20 das questões do Enem, de matemática, no caso são 45, elas são muito interpretativas. Elas são muito questões de raciocínio lógico. Questão que, regras de 3, esse tipo de questão que você não precisa saber fórmula para fazer. Mas, normalmente, aí de 10 a 15 questões, a gente tem questões de geometria. Você pode ver aqui, por exemplo, a primeira questão, já que eu estou te mostrando, é uma questão de geometria. Você pode ver que várias questões aqui envolvem geometria. Se você for pegar a prova do Enem, você vai perceber isso muito claramente. Outra questão aqui, questão 141, como vocês estão vendo na tela, outra questão de geometria. Então a gente tem muitas questões de geometria e é importante que você vá muito claro para a prova as fórmulas principais. Então, fórmula do triângulo, essas fórmulas mais básicas, daí você tem que ter muito claro na sua mente. Se você não tiver, vai ser complicado para você na prova de matemática. E para a prova de matemática é muito importante você ter essa questão em mente, se preparar para as fórmulas. Tem aí, no curso a gente separa aí nos resumos as fórmulas, mas você provavelmente também já sabe as fórmulas disso daí, então grave isso, dê uma decorada antes da prova. E antes, quando eu falo, são 3, 4 dias antes, não é no dia da prova você fazer isso provavelmente não vai ser muito produtivo. Mas o que eu queria te mostrar aqui também são as provas que você demora mais tempo para fazer. Você pode ver aqui que nas questões de... Não vou comentar muito das questões de inglês, porque normalmente a questão que você tem que saber mesmo o conteúdo, não tem muitas estratégias para você aplicar. Mas, por exemplo, nas questões aqui a gente tem as questões de literatura e português. Muitas questões você tem um texto, você tem um poema, na verdade a grande maioria.
e algumas delas se referem ao texto, mas muitas outras se referem a algum assunto específico. E essas que se referem a algum assunto específico, você muitas vezes consegue responder. Por exemplo, essa questão 99, o conflito de gerações de grupos étnicos reproduz na visão do Eurídice um contexto social assinalado por. Essa daqui, você precisa de ler o texto, porque se refere ao texto, mas você certamente vai ter questões aqui, e acontece muito, principalmente nas questões de geografia e de história, questões que você não precisa ler o texto para responder, caso você já saiba do assunto. Então, é muito importante você ter isso em mente, caso esteja faltando tempo para você. E o que eu queria te mostrar aqui agora era outra prova. Vou passar aqui agora para ela as provas aqui de física, química e biologia. Porque na prova de física, se você não souber algumas fórmulas, você não vai ter jeito de fazer. O mesmo vale para a prova de química, e na prova de biologia muitas questões intuitivas. Então, gente, mensagem que eu queria te deixar aqui para as provas de física e biologia, física e química: tenta entender um pouquinho melhor das fórmulas do conteúdo, porque se você não souber não vai ter jeito. Teve até no ano passado a questão do nanokit, que ficou muito famosa, que não tinha jeito de você fazer nada se você não soubesse. Questões de história e geografia, dá uma olhada nas provas do ano anteriores, elas não mudam tanto, principalmente questões de história, não variam tanto de um ano para o outro. Deixa eu ver aqui agora, a gente responder mais alguma pergunta. A gente tem muitas perguntas aqui e já está chegando aqui, mas a gente tem muitas perguntas. O que eu queria também tivemos essa pequena travada aqui, mas a tela aqui já voltou ao normal. O que eu queria te deixar também é que a gente aqui, daqui a poucos minutos aqui no final aqui da aula ao vivo, a gente vai ter uma condição especial que ela deve ficar provavelmente até hoje, até quarta-feira, meia-noite, no ar. Então aguarde aí quem tem interesse aí em mais coisas desse tipo do curso aqui. A gente vai ter uma condição até meia-noite, mas já eu falo ela para vocês. Então, respondendo mais perguntas aqui, gente, vamos lá. Pergunta do... Gostaria de fazer como faço para acertar uma questão onde estou com dúvida entre duas ou mais alternativas, da Cristina Freitas. Essa daí eu já respondi. Espero que realmente tenha respondido aqui as questões principais, porque a gente tem muitas perguntas aí nos comentários. Já tem mais de 150 comentários, mas eu não vou conseguir responder todas aqui, gente. Então, se ficar faltando alguma coisa, vocês podem me mandar aí pro meu e-mail. Estou conferindo aqui, a Cristina também perguntou mais alguma coisinha aqui. Conferindo o que ela perguntou. Deixa-me ver. Responder aqui para vocês as perguntas. Outra pergunta aqui também da Érica Sabrina, dizendo que está muito nervosa pro Enem. Fez um simulado, está com a nota baixíssima, sendo que estuda a tarde toda. Parece que as coisas fogem da cabeça. Olha, Érica, isso daí realmente é uma coisa que a gente tem focado aqui no curso do ano inteiro, e é um dos focos que a gente dá, mas faltando tão pouco tempo, fica complicado você estudar todo o conteúdo, como eu já te falei. O que eu recomendo para você é fazer o seguinte: pega todas as matérias do Enem resumidas, faz um simulado por dia até quinta-feira que vem, até quinta-feira antes da prova do Enem. Provavelmente você vai conseguir fazer todas as provas do Enem, ou talvez até faz as provas do Enem, principalmente de 2009 até 2013, são as principais para você se preparar. E aí, caso você tenha mais tempo, faz aí alguns outros simulados, se você tiver simulado o seu cursinho. A gente tem também as provas aqui no curso, mas você consegue encontrar isso, Mas essa é a recomendação que eu te dou, Érica. Por quê? Porque você aprender todo o conteúdo em uma semana é praticamente impossível. Agora, você pegar os conteúdos que você já olhou, mas não está muito bem gravado, onde que você vai acertar, onde que você vai errar uma questão se você pegar uma questão desse tipo, e revisar isso, vai ser muito bom. Até uma das coisas que eu dou aqui nesse super intensivo do curso chama o segredo dos primeiros colocados. Na verdade, é o segredo número 1 dos primeiros colocados, que
Se vocês estavam vendo aí a aula desde o começo, cheguei a passar, acho que não cliquei, mas passei por lá, que é muito relacionado à questão de você se preparar através de simulados. Então, nessa reta final, você vai pegar, vai fazer um simulado, vai pegar as questões onde você não está acertando, Érica, e onde você estiver errando, provavelmente você acabou de dizer que fez um simulado e ficou com nota baixíssima. Pega essas questões, vai nas questões de correções do Enem, você encontra isso na internet, a gente tem no curso, mas você também encontra na internet correções do Enem, das provas do Enem. Procura entender por que você errou e faz isso para todas as questões que você errou. É uma forma muito boa de estudar, é uma forma concentrada e que você só se prepara para aquilo que você está mal. Vai ser a melhor forma para você estar nessa reta final, ainda mais que você não está com uma nota boa. Outra pergunta aqui é a Cristina, consegui ver aqui agora a pergunta dela. Também alguns temas recorrentes que podem vir a ser o tema da redação. Já comentei aí sobre a questão do transporte urbano, mas os outros é só o resumo, terá um resumo no curso. Então, gente, eu respondi aqui várias dúvidas. Se vocês tiverem outras dúvidas aí, eu peço para vocês que me mandem por e-mail. E agora eu queria falar aqui para vocês da condição especial que vocês vão ter até hoje, quarta-feira. Até hoje, quarta-feira, meia-noite, provavelmente. Bom, gente, então se vocês estão me ouvindo aí agora, vocês devem estar assistindo aí, estão assistindo, na verdade, a reprise aí que a gente está tendo. Na aula ao vivo de ontem, a gente teve alguns problemas de acesso, é por isso que eu gravei essa reprise, que muitas das pessoas vieram me mandar e-mail dizendo que elas não estavam conseguindo acessar, não estava dando certo, e exatamente por isso que eu estou gravando essa reprise, estou estendendo essa condição especial, porque muita gente não teve oportunidade e veio me perguntar por e-mail por que não teve oportunidade. Essa condição especial, eu estava te mostrando aí durante parte da aula o curso por dentro, o curso que a gente acabou de entrou no ar esses dias agora, que é realmente para preparar para a prova do Enem. Ele pega essas estratégias que eu te passei aqui, mas um pouco mais a fundo, são coisas, por exemplo, de realmente ir a fundo nisso daí, e algumas outras estratégias que eu não tenho tempo aqui de te passar tudo isso, estratégias aí mesmo para fazer a prova do Enem. Eu ensino também a questão de meditação que eu te falei, estratégias para estudar, e também tem depois do ano aí, até o final do ano aí, um curso mais extensivo, focado em você aprender coisas para você, quem está se preparando para o Enem 2015, ou então para quem vai entrar na faculdade. A gente ensina também algumas outras coisas que não tem relação com isso daí que eu estou te falando, coisas que vão te ajudar na sua vida, mas o foco mesmo, como eu estou te falando, é essa reta final do Enem, e o preço nosso normal aqui do curso, para quem se inscreve no curso, é de R$ 97,00, mas para quem estava assistindo a aula ao vivo ontem, quarta-feira, eu dei uma condição especial, de acesso a todo o curso, que eu acesso ao curso, mas esse acesso a esse outro curso que a gente tem também até o final do ano, que traz até alguns especialistas aqui para falar para você. Por R$ 67,00 eu dei essa condição para o povo que estava assistindo a aula até ontem, meia-noite, mas eu vou estender essa condição porque eu acho que seria injusto se a gente teve algum problema na gravação, dar essa condição para você também. Então, eu não sei exatamente o horário que você vai receber essa gravação, mas provavelmente até quinta-feira, meia-noite, você vai ter essa condição especial de pegar o curso, todo o curso, mais esse curso até o final do ano, ao invés de 97, você tem acesso a ele por 67. E eu vou agora deixar o link para você, não sei o horário que você vai estar me assistindo, mas deve ficar até quinta, meia-noite. Se esse link ainda estiver disponível, significa que quando você estiver assistindo ainda você tem essa condição, ele ainda está no ar, porque eu não sei a hora que você vai estar assistindo a aula, mas o link é segredosdoenem.com.br/método, segredosdoenem.com.br/método. Agora vai lá, clica lá, você pode ir lá imprimir o seu boleto, pagar no cartão, já recebe na hora no cartão, no boleto vai receber no começo do dia seguinte que você fizer o pagamento, 8 horas da manhã. E aí você tem essa condição agora, não sei até quando vai ficar, mas é só você ir em segredosdoenem.com.br/método. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero realmente, desejo do fundo do meu coração que você tenha sucesso no Enem, que tudo isso te sirva e que você possa atingir seus objetivos. Então é isso, gente, deixando aí no final essa condição para você, indo lá em segredosdoenem.com.br.
método, você vai ter acesso a esse link especial que eu estou te passando. E não sei até quando ele vai estar no ar, mas estendi um pouquinho porque eu achei que seria injusto com você se ele acabasse já ontem à noite, já que algumas pessoas tiveram problema com a aula. Então é isso, gente. Boa sorte.